Dedico esse documentário a todos os seres humanos modernos que, afastados da natureza e alimentados com comida cozida hiperproteica desde a introdução alimentar enquanto bebês, ingenuamente acreditam que precisam de grandes quantidades de proteína animal diariamente, ou até mesmo alimentos cozidos para sobreviver e desempenhar o melhor que seus corpos permitem. Enquanto focamos em proteína animal e suplementos em pó refinados, em busca do corpo ou do desempenho perfeito, Gaia, a Mãe Natureza, assim como todos seus filhos animais humanos e não humanos, o mundo vegetal, entre outros organismos vivos, sofre. A dieta ideal traz não só a melhor performance ao atleta, mas sustentabilidade planetária. Não podemos visar apenas estética e desempenho, enquanto o planeta é destruído pelas ações egoístas da raça humana. Espero de coração que este documentário desperte em seu coração não só compaixão, mas biofilia, amor pela natureza e por todos os seres sencientes do planeta. 700 mil espécies na natureza, durante os milhões a bilhões de anos de existência, vivem de comida crua, e aproximadamente 70% dessas espécies são veganas. Os mais fortes animais do mundo são crudívoros veganos. Seres humanos durante 8 milhões de anos não cozinharam sua comida. E ainda sou diariamente questionado se um atleta pode ser crudívoro ou vegetariano estrito. Soa, no mínimo, insano. Dr. Eduardo Coraça. Crescemos ouvindo falar que proteína é essencial para o crescimento muscular e associando proteína com carne vermelha. Ouvindo que se não comer muito arroz, feijão, bife e ovo, comer de 3 em 3 horas e uso de suplementos, não se ganha músculos. Mas, se o consumo de carne e proteína animal só cresceu exponencialmente no último século, com a Revolução Industrial, com máquinas sendo introduzidas na agricultura de grãos e a domesticação em massa de animais em fazendas industriais de criação, como seres humanos viviam nas selvas e cresciam músculos durante os 8 milhões de anos de evolução humana, que vivemos nas selvas da África sem fogões, panelas, garfos, facas, pratos, talheres, sal e condimentos. Com o advento da refrigeração, hormônios sintéticos, antibióticos, tratores para a colheita de grãos, agrotóxicos para a produção de monocultura de grãos, conseguimos produzir em média 60 bilhões de animais terrestres para o abate ao ano, engordando eles muito mais que o normal, assim maximizando a produção de carnes, ovos, leites e queijo. Mas qual é a dieta otimizada ao funcionamento fisiológico do organismo humano e, portanto, do desempenho atlético? Qual foi a dieta de seres humanos ao longo da pré-história? Será que seres humanos comeram tanta carne, queijo, leite e ovos como comemos nos dias atuais? A antropologia e genética sugere que seres humanos habitam a Terra há 8 milhões de anos, e estas e outras ciências alegam que seres humanos viveram primariamente em uma dieta baseada em plantas, similar à que os nossos parentes mais próximos, os primatas antropóides, levaram e continuam levando ao longo de seus 40 a 150 milhões de anos de evolução, em uma dieta baseada em plantas, composta majoritariamente de frutas, vegetais e oleaginosas cruas. Todos os animais no planeta são todos crudívoros, animais que vivem de comida crua exclusivamente, e mais de 70% da natureza é crudívora vegana. Sim, os animais mais fortes da natureza comem vegetais ao invés de carne. Sabemos que o mundo vegetal é quem sintetiza os nutrientes, inclusive os aminoácidos, ou seja, quem faz a proteína primária, os aminoácidos essenciais, é exclusivamente as plantas. Um cavalo comendo exclusivamente grama pode pesar de 500 quilos até 1 tonelada. Devido ao lobby da indústria agropecuária americana, os nutrientes que a proteína animal são ricos foram superestimados, vistos como superiores aos outros milhares de nutrientes existentes e necessários para a saúde humana. Nutrientes como proteína, cálcio, ferro, vitamina B12 e zinco foram enfatizados como se só advissem da proteína animal. No caso, vegetais contêm quantidades mais que suficientes de todos os nutrientes, menos B12, que é, na verdade, sintetizada por bactérias ao invés de animais. De acordo com os novos relatórios de diferentes associações de saúde, inclusive a OMS, carne processada é um cancerígeno tipo 1. Carne vermelha não é essencial à saúde. Na verdade, é visto como um cancerígeno 2B. E muitas dessas associações já alegam que produtos de origem animal não são essenciais à saúde humana
ou pelo menos não nas quantidades que comemos na atualidade. Dados científicos sugerem que a dieta hiperproteica e hipercalórica usual é prejudicial à saúde e longevidade humana. E os dados também sugerem que plantas não só são poderosos laboratórios químicos nutricionais, que esses nutrientes têm funções bioativas, protegendo os seres humanos de todo tipo de doença aguda ou crônica, assim como auxiliando a fisiologia humana na prática desportiva. Tirando o fato que plantas são benéficas à saúde e desempenho esportivo, sabemos também que a atividade da agropecuária é extremamente insustentável a nível de recursos ambientais. Animais são seres sencientes. Podem demonstrar emoções benéficas como felicidade, prazer, afetividade com sua prole, assim como emoções maléficas como medo, dor, frustração e depressão. Tem a mesma tríade motivacional do homem, de buscar o prazer, evitar a dor e reproduzir. Portanto, ameaçados, protegem sua vida a todo custo. É só olhar para seu cachorro e ver como ele pode gritar de dor, pular de felicidade com uma cara única ou até mesmo se assustar e fugir, pedir carinho e criar um elo com você, similar ao que você cria com um grande amigo, tendo saudades e amor por entes queridos humanos. Se sabemos que podemos viver em uma dieta isenta de sofrimento animal, se podemos deixar esses lindos seres viverem suas vidas sem dor, viverem seus propósitos de vida, por que não deixá-los em paz e não aprisioná-los? Por que não comer uma dieta sem crueldade, onde existe uma simbiose com as plantas e um benefício à saúde humana, do planeta e dos animais, onde todos saem ganhando e ninguém sofre? Então, vamos analisar o que atletas e nutricionistas dizem em relação à importância de uma alimentação plant-based, uma alimentação vegetariana estrita e o conceito de veganismo, a ideologia que visa reduzir ao máximo possível o impacto na vida de outros seres sencientes. Não sou atleta e nunca fui. Cresci sedentário, sofrendo sobrepeso, doenças e muito descoordenado para esportes e baixo rendimento mental. Fui, na verdade, um cyberatleta profissional, um atleta cibernético, viajando o mundo competindo em um jogo de computador. Então, buscava como melhorar meu desempenho, mas nunca pensei que minha dieta e estilo de vida pudessem me dar uma vantagem tão grande em tudo o que eu fizesse na vida. Nunca imaginei que uma simples mudança nos horários de sono, alimentação, quantidade de sol, atividade física e principalmente em minha dieta fosse me fornecer benefícios tão valiosos no meu bem-estar, qualidade de vida e principalmente na minha performance física e mental. Um dos maiores benefícios que vi para o esporte foi manter um percentual de gordura baixo o ano todo, mesmo comendo o quanto eu quiser, quilos de comida ao dia e poder comer alimentos doces à vontade, como frutas, mesmo tendo tido sintomas de diabetes antes de adotar a dieta e agora não mais. Outro benefício foi a recuperação durante e após o treino. Minha recuperação muscular durante o treino e a respiração, a frequência cardíaca basal, todas foram melhoradas. Maior resistência, explosão, coordenação motora, desempenho neurológico, como calma, atenção, entre muitos outros parâmetros mensuráveis e não mensuráveis. Todo atleta entende que seu corpo é similar a um carro. Quanto mais ele cuidar do seu corpo, melhor desempenho ele terá. Não viso ser um atleta profissional, mas sou convicto que se o mundo dos esportes entendesse a importância da vida saudável e o que é verdadeiramente uma vida saudável, que inclui crononutrição, cronobiologia, alimentação crua primariamente baseada em frutos e vegetais, entre muitos outros parâmetros, teríamos uma revolução no mundo dos esportes, onde atletas reais aumentariam drasticamente seu desempenho a níveis jamais sonhados, melhorando seus recordes pessoais em seus esportes drasticamente. Claro, a dieta deve ser adequada ao tipo de esporte, mas facilmente conseguimos fornecer mais proteína vegetal a um atleta de força, caso necessário, ou mais carboidratos a um atleta de resistência e velocidade. Mas sou convicto, após 14 anos vivendo de alimentos crus, que todo atleta se beneficiaria e prolongaria drasticamente sua carreira ao praticar o estilo de vida higienista e aumentar o consumo de alimentos crus, principalmente de frutas, vegetais e oleaginosas. Independente se você é um atleta ou não, otimizar sua nutrição e estilo de vida e aumentar seu desempenho no seu trabalho, nos esportes, sua capacidade mental, física, sexual e até mesmo sua beleza física e espiritual.
Você está disposto a levar uma vida congruente às suas necessidades biológicas para ser sua melhor versão? Eu te apresento alguns atletas que foram além e não tiveram medo de mudar drasticamente sua dieta em prol do que é melhor para eles, para o planeta e para os seres que compartilham a Terra conosco. Dizem que os veganos normalmente perdem força quando deixam de comer proteína animal, ficam mais fracos. Isso é completamente mentira, isso é um mito. E é possível sim ter performance similar, igual ou melhor à dieta onívora durante a sua dieta vegana, crudívora, frugívora. Minha recuperação muscular melhorou, meu intestino melhorou, minha pele melhorou. Então, diante de tantos benefícios, eu decidi seguir essa conduta para o resto da minha vida. Você nunca está pesado, nunca está inchado, não há perda de força e é uma alimentação anti-inflamatória. Só tem pontos positivos. Embora o homem tenha incluído carne em sua dieta por milhares de anos, sua anatomia e fisiologia, assim como a química de seus sucos gástricos, continuam incontestavelmente de um animal frugívoro. Dr. Herbert Shelton. Meu primeiro contato com o veganismo foi a questão aos animais, né? Eu vi que eu não fazia bem aos animais comendo derivados deles. E eu sempre vi uma pessoa apaixonada pelos animais. Então, eu acho que foi primeiramente pelos animais e depois eu fui descobrindo a relação com a minha saúde e com o meio ambiente. Então, a transição começou pela causa animal, porque eu sempre achei que era um mal necessário. E quando eu descobri que não tinha necessidade fisiológica e sim uma questão de escolha, eu decidi que todo o meu alimento seria de origem vegetal. E logo depois eu colhi os benefícios que essa escolha me proporcionou, não só na saúde, mas também me sentir bem, porque eu estava alinhando os meus conceitos éticos, as minhas atitudes, e isso me fez um bem espiritualmente, fisicamente. Um dia eu vi uma propaganda na internet, há 4 anos atrás, falando como é a indústria animal. Quando eu vi a primeira vez, eu fiquei em choque. Eu falei, mentira, não acredito que é assim que é feito. E eu comecei a procurar. Quando eu fui procurar, piorou, né? Fiquei em choque que realmente existe escravidão, tortura, privação de liberdade, privação à vida, que são direitos essenciais, que eu respeito, que eu defendo e que eu estava contribuindo para ser violado. Eu descobri a alimentação vegetariana estrita por meio de um documentário que falou, na verdade, o que acontece por trás dos bastidores do sistema agropecuário. Falou por questões do mundo, o ecossistema, os animais e também pela nossa saúde. Foi o Gary Yurkovsky. E quando eu inicialmente comecei, minha transição durou apenas uma semana e eu comecei a já ver benefícios na 3ª semana dessa dieta. Minha recuperação muscular melhorou, meu intestino melhorou, minha pele melhorou. Então, diante de tantos benefícios, eu decidi seguir essa conduta para o resto da minha vida. Então, eu virei vegana por causa de saúde. Eu tenho vários problemas de saúde, como eczema, asma, bronquite alérgica, muitas alergias. Eu sempre sofri de alergias e quando eu descobri que podia melhorar a minha saúde, podia deixar de sofrer, eu decidi mudar para sempre. Tornei vegetariana estrita pelo amor aos animais, no início, por amor aos animais, a todos os seres, pela questão ambiental. Mas dentro do veganismo eu fui descobrindo diversas vertentes que poderiam não somente seguir com esse amor pelo planeta, pelos animais, como esse amor por mim mesma. Animais carnívoros possuem mandíbulas protuberantes que só mexem de cima para baixo, ou seja, conseguem dilacerar a carne, mas não precisam mastigar o alimento, porque o ácido hidroclorídrico no estômago é tão ácido que queima o alimento, que digere ele à medida que ele passa. Seres humanos, quando nós não mastigamos, por exemplo, milho, uma uva direito, nós vemos ele saindo nas fezes, sementes de melancia e por aí vai. Ou seja, por isso que nossa mandíbula mexe de cima para baixo, de um lado para o outro. Isso é uma característica exclusiva de animais vegetarianos. Outro fator é que animais carnívoros possuem 4 patas, rabos e garras. Seres humanos possuem 2 pernas, 2 braços e polegares opostos, assim como os primatas. Então, por várias questões que eu poderia passar um dia falando, nós vemos que o organismo humano é primariamente adaptado a uma dieta baseada em plantas. Consegue sobreviver de carne? Consegue comer carne? Consegue. Assim como seu próprio gato consegue comer comida industrializada.
Mas isso é uma grande diferença entre sobreviver e prosperar. É o básico conceito de qual tipo de combustível você bota no seu carro. Percebi que uma pessoa não precisa da proteína da carne para ser um atleta bem-sucedido. Na verdade, meu melhor ano de competição foi o primeiro ano que eu comi uma dieta vegana. Eu gosto de comer maiores quantidades e me sinto incrível. Uma dieta vegana, uma dieta vegetariana estrita, uma dieta whole food, plant-based, né, baseada em alimentos integrais, intactos e que severamente limita ou exclui idealmente alimentos de origem animal e alimentos refinados, industrializados, ricos em sal, gordura e açúcar, pode beneficiar os atletas de diferentes categorias profissionais de uma série de mecanismos. O primeiro deles é a questão da recuperação. A gente sabe que a recuperação em muitas modalidades esportivas é uma etapa fundamental do desempenho, da performance, do sucesso dentro da profissão. E diversos fatores dentro de uma alimentação baseada em vegetais podem auxiliar o atleta a se recuperar mais rápido. O veganismo me ajuda muito no meu desempenho esportivo. Primeiro que eu tenho uma alimentação anti-inflamatória. Então toda a inflamação que eu crio no meu corpo, ela vem do treino. Então o meu corpo não tem que se esforçar para curar uma inflamação da alimentação e do meu treino. Então eu senti muita diferença nisso. Com a alimentação eu desinchei e eu consigo treinar mais, porque eu me recupero mais rápido. E melhora, por quê? Minha recuperação muscular melhorei. Quando a gente está falando de musculação vegetariana estrita, ganho muscular, a gente está falando de você destruir o músculo no treino e reparar esse dano o mais rápido possível com a alimentação. E se você está recuperando a sua musculatura rapidamente, você consegue treinar o músculo de novo. Ou seja, eu consegui treinar mais vezes, consegui treinar com mais eficiência, com mais carga, mais força, sem ter que ficar assim dolorido, que é uma coisa que eu estava vendo na alimentação vegetal. Hoje a alimentação ela mudou o meu estilo de vida, tanto físico quanto mental quanto espiritual. Então hoje fisicamente eu vejo que o meu desenvolvimento ele é muito mais rápido, meu corpo está muito menos preocupado em questões de gastar energia na forma errada. Então hoje pela alimentação eu consigo ter mais força, eu tenho mais velocidade, minha capacidade mental de raciocínio aumentou muito, então eu consigo trabalhar meu corpo de uma forma muito mais centrada, e a perda de massa muscular, isso é tudo conforme o exercício. Então basicamente hoje eu tenho um desenvolvimento corporal físico relacionado à calistenia com uma alimentação extremamente leve e como todos dizem, cadê as proteínas, macros, micros, tudo isso, toda essa preocupação a gente tem em excesso por falta de informação somente. Então hoje eu consegui desenvolver o corpo, consegui desenvolver uma atividade na qual eu trabalho, hoje vivo e vivo muito bem e o desempenho aumentou absurdamente. E eu na relação do yoga foi que praticamente todos os praticantes de yoga, assim, professores são vegetarianos, veganos. Eu vejo que a diferença de não comer carne já é um aspecto muito grande, porque te deixa denso, então no sentido de você ter a sensibilidade de sentir o teu corpo, sentir as energias. Então quando eu passei para ser crude e fruge, a diferença foi gigantesca, não só na parte física, que melhorou muito a flexibilidade. Eu vejo assim também o sentido de mente e corpo, essa relação fica muito fácil o acesso. Eu consigo, dentro de uma prática, conseguir me observar muito mais. Então o que seria uma dieta vegana, uma dieta plant-based na prática? A ideia é alimentos integrais, né? Como é chamado do inglês Whole Food Plant-Based Diet, ou seja, dieta integral baseada em plantas. Quando se fala numa dieta vegana, corrompe muito o conceito. Por isso, nós preferimos usar um Whole Food Plant-Based Diet, que é sugerir alimentos frescos de origem vegetal, ao invés de alimentos industrializados ou levemente processados. Na época que eu tomei essa decisão, que eu tive esse despertar para o veganismo, eu ainda não era atleta, não pensava em competir, mas eu já treinava sério, já fazia dieta e já tinha o corpo que eu almejava. E quando eu virei vegana, eu escutei de todo mundo que eu ia perder aquele corpo, que eu ia jogar tudo por água abaixo, ia ficar com anemia, magrela e flácida. E não bastava eu falar para as pessoas o que eu tinha de informação ou enviar links, vídeos e pesquisas. As pessoas não assistiam, as pessoas não entendiam. Então eu resolvi virar atleta para subir no palco e as pessoas entenderem de fato que sim, né? Não foi porque eu virei vegana que aconteceu o que as pessoas falaram. Então, virar vegana sendo atleta de fisiculturismo, na verdade, eu virei atleta de fisiculturismo por ser vegana.
Desde que me tornei vegano, não contribuo para a dor e sofrimento de animais indefesos. Meu corpo se tornou mais leve e limpo. Meu corpo é mais flexível e elástico, o que é importante para meu esporte. E nunca mais sofri resfriados ou febres. Durante toda a minha vida, eu venho me alimentando de uma forma, vamos dizer, não tão saudável, né? Eu comi carne, tomei leite, comi ovos a minha vida inteira, né? E por alguns motivos eu quis mudar de hábito alimentar, porque eu sentia muita dor nas costas, tinha muita inflamação, principalmente no punho, eu não conseguia fazer movimentos como cleans, movimento como snatch. Então isso era uma coisa que sempre me preocupava. Principalmente quando eu ia no médico ver sobre as dores que eu tinha constantes na lombar, que eu tentava correr e eu não conseguia correr 1 quilômetro por causa das minhas dores na lombar. E aí fui pesquisando, lendo alguns artigos, algumas coisas e decidi virar vegano. E já faz 4 anos que sou vegano e venho nessa jornada caminhando no caminho do veganismo. Até que eu conheci o Eduardo, que eu assisti alguns vídeos deles, tudo, e eu achei super interessante essa questão do crudivorismo, né? E começou a me despertar algumas curiosidades. Por exemplo, como o homem usa a mandíbula para mastigar, como que o intestino do ser humano funciona, a questão das enzimas. Tudo isso me levou a crer que talvez uma alimentação crua seria mais saudável. E é mais ou menos um ano, estou mais ou menos um ano nessa jornada, estou comendo 95% da minha alimentação é crua. Eu reverti diversas doenças depois que me tornei vegetariana estrita, entrei aí para o veganismo e também após aderir uma dieta com boa parte de alimentos crus e frescos. Eu reverti o hipotiroidismo, eu tinha colesterol alto também, pré-diabetes, enxaqueca clássicas frequentes, enxaquecas bem sérias mesmo de casos de internação, sintomas de depressão, tomava diversos remédios, tinha também alergias, dermatite de contato, fraqueza, diversos sintomas. Então, acho que a doença que mais me chama a atenção, que muitas pessoas falam que não tem como reverter, a gente tem que aceitar isso, foi o hipotireoidismo. Participei de 8 campeonatos de fisiculturismo, um deles ainda sendo onívoro e depois o restante como vegano. Depois desse campeonato, eu participei de mais 6 e desses 6 eu consegui mais 3 títulos de campeão, 2 segundos lugares e um terceiro. Eu participei de várias categorias dentro desses campeonatos. E o título mais marcante para mim como atleta, minha carreira e como vegano foi que em um campeonato eu consegui o maior título de todos, que é de todos os atletas. Eu consegui o título de overall, que é o campeão dos campeões. Os jovens de hoje em dia tendem a exagerar quando eles descobrem o fisiculturismo e comem dietas contendo 50% a 70% de suas calorias vindo da proteína. Eu acredito ser completamente desnecessário. Na minha fórmula de boa alimentação, coma 1 grama de proteína a cada quilo de peso corporal. Arnold Schwarzenegger. Uma alimentação vegetal ela é rica em carboidratos. Nós sabemos que os carboidratos são os principais substratos energéticos para a realização de exercícios. Então, ter uma alimentação rica em carboidratos é um dos grandes benefícios para a realização de atividades, seja de endurance, seja de força, e a alimentação vegetariana provê isso. Ao adotar uma dieta plant-based, eu não senti diferença alguma em perda de performance, força. Pelo contrário, eu desinchei, eu perdi água. É assim, colocar um motor grande num carro pequeno. Se você mantém a mesma força e você desincha, desinflama, você consegue uma performance, uma potência maior, porque seu peso diminui e sua força se mantém. Eu não perdi as minhas forças. Dizem que os veganos normalmente perdem força quando deixam de comer proteína animal, ficam mais fracos. Isso é completamente mentira, isso é um mito. Eu continuo forte, continuo a levantar as mesmas cargas que eu levantava. O que eu notei grande diferença é na resistência muscular. Eu consigo treinar mais tempo, eu não canso tão facilmente durante o treino. Por exemplo, se eu antes cansava 1 hora depois de treinar, e agora eu posso fazer treinos de 3 horas e fico na vontade. E isso para mim foi um grande choque, sinceramente. Até no início achei estranho e, muito importante, a minha recuperação muscular começou a ser muito mais rápida. Se eu treinei ontem, hoje, amanhã já posso treinar o mesmo músculo, o músculo já recuperou, já não sinto aquelas dores horríveis depois dos treinos, né? E isso foi uma coisa que eu notei para o melhor, não é? Então,
quando eu apliquei a dieta vegetariana estrita, eu vi que a recuperação muscular melhorou muito. Então eu descobri que eu conseguiria treinar mais vezes o músculo sem ter, tipo, sabe, ficar muitos dias sem treinar por causa da dor muscular. Quando a gente treina, quando a gente faz musculação, o objetivo na verdade é romper fibras, então você está destruindo o seu músculo. Com o sono e com a alimentação correta, que vai ser os alimentos que vão reconstruir essa massa muscular, é o que vai dar o crescimento. Então quando eu mudei a alimentação para vegetariano estrito, por a recuperação muscular ser muito mais rápida, eu consegui treinar mais e eu consegui crescer muito mais. Entendeu? Então, na verdade, eu senti melhor essa eficiência, porque é muito famoso, né? A gente acha que comer carne, frango, proteína animal, que é inflamatório, entendeu? Principalmente num consumo habitual, crônico e numa quantidade abusiva que é pregada no mundo do fitness, você não vai conseguir tantos benefícios assim quanto tendo uma dieta que é limpa, mais leve e que o seu corpo vai conseguir processar mais fácil, que é mais biodisponível, né, para o seu corpo. Essa que é a grande verdade. Nada irá beneficiar a saúde e aumentar as chances de sobrevivência da vida na Terra como a evolução a uma dieta vegetariana. Logo no início, eu já percebi que o meu sono ficou muito melhor. Sempre tive muita dificuldade para dormir. E assim que eu cortei, principalmente os laticínios, eu notei uma melhora absurda nas minhas noites de sono, o que resultou com certeza num rendimento muito melhor nos treinos e na minha recuperação muscular. E o fato de eu ter uma variedade maior de legumes e verduras e frutas, né? Eu acho que também eu acabo comendo muito mais vitaminas e minerais e sinto a minha força e o meu rendimento, não só nos treinos de musculação, mas nos treinos de cardio e no dia a dia em si no geral. Essa disposição maior. E qual que é o conceito aqui? Quer dizer, conseguindo se recuperar melhor, o atleta vai conseguir treinar mais rápido e de forma mais intensa nos dias seguintes ou nos dias que se sucederão. E com isso, levantando mais peso, tendo mais performance, o atleta vai conseguindo cada vez mais melhorar, seja a sua massa muscular, a sua força, a sua potência muscular, como se fosse um mecanismo indireto, né? Um ciclo indireto, coisa que os alimentos de origem animal, o açúcar, sal, eles não vão permitir isso, porque esses alimentos eles são altamente anti-inflamatórios, são ricos em diversos compostos que podem afetar a saúde de diferentes maneiras. A gente pode compor uma dieta de um atleta de diferentes maneiras, mas a perspectiva primária de substituição da carne, queijo, leite e ovos geralmente vem pela inclusão do grupo dos feijões. Na verdade, o termo técnico é as leguminosas, ou seja, o feijão, o grão de bico, a soja, a lentilha, a ervilha e todos esses outros alimentos que crescem em bagas. Eles são ricos em proteína e muitos outros nutrientes, mas a média deles é fornecer quase tanto ou até mais proteína do que dependendo do corte de carne ou do produto de origem animal. Mas é muito equivalente, é muito similar. E por eles terem uma boa densidade calórica, geralmente se substitui a carne, queijo, leite e ovos por uma boa quantidade de leguminosas. Me sinto mais leve, mais resistente, mais disposta, com mais energia. Eu tenho uma proporção de macronutrientes adequados, porque eu encontro isso na alimentação vegetal, eu encontro isso na alimentação crua. Eu sempre mantenho também atendimentos com nutricionistas, médicos, para estar verificando isso nas questões de suplementação, de ver essa proporção também de macronutrientes, está adequada a quantidade de proteínas, está adequada a quantidade de carboidratos, gorduras saudáveis. Então, assim, eu só tive benefícios. Não notei nenhum malefício que eu falo, poxa, foi por causa da minha alimentação. Não vejo, só vejo benefícios, ganhei energia, disposição, sou muito mais disposta para o treino, tenho uma recuperação muscular muito melhor, meu desempenho durante o treino é muito melhor, a minha força e resistência também, isso tudo atrelado com todos os hábitos saudáveis que eu venho mantendo. Uma baixa ingestão de micronutrientes é correlacionada a inúmeros problemas de saúde, desde problemas com insuficiência alimentar até os de consumo excessivo. Humanos são membros da ordem dos primatas, subordem Anthropoides, e são os mais próximos parentes dos grandes primatas. Humanos e primatas são impressionantemente similares biologicamente. Na selva, primatas e macacos consomem dietas compostas basicamente de alimentos de origem vegetal, primariamente as frutas e vegetais das árvores tropicais. As plantas selvagens consumidas pelos primatas e macacos mostram conteúdo moderado ou alto de vitaminas e minerais. A ingestão diária destes animais selvagens é muito alta,
comparado à ingestão da recomendação destes micronutrientes para seres humanos? Então eu costumo dizer que a dieta vegana, ela não é restrita, ela é estrita. Então a gente acaba aumentando as nossas opções e são mais de 27 mil espécies de planta. A gente não é obrigado a gostar de uma ou de outra. E a minha dieta antes era muito monótona, era baseada em apenas 2 tipos de carnes e isso me trazia um mal-estar, porque eu não tinha prazer em fazer uma dieta. Eu me sentia mais restrita. E quando eu me tornei vegana foi justamente o oposto. Eu comecei a aprender a degustar novos alimentos, apurei o meu paladar, comecei a usar menos sal e isso me trouxe inúmeros benefícios. A minha dieta é a seguinte: no café eu faço um cupcake proteico, eu coloco farinha de coco, farinha de avelã, alfarroba, cacau, proteína vegetal, sabor chocolate, para combinar com o cacau e com a alfarroba, banana, leite vegetal, moringa oleífera. Então eu misturo tudo isso num copo, faço um bolinho. Como pão sírio com pasta de amendoim e chá verde com gengibre e folha de moringa. Esse é meu café. Entre o café e o almoço eu como frutas. No almoço sempre um cereal e um feijão. Geralmente é arroz preto com feijão, arroz preto com grão de bico. Sempre uma salada e o resto de legumes, sempre variada a mistura. No lanche da tarde sempre eu repito o bolinho do café, que ele é prático, eu levo para o trabalho. A janta eu repito o almoço e eu como sempre alguma coisa antes de dormir também. Ou uma fruta, ou faço algum mingau, alguma coisa para passar a noite. Sinceramente, eu não conto as minhas calorias, eu não peso a minha comida, eu como ao olho. Pode parecer estranho porque eu já competi várias vezes e mesmo nas fases das minhas preparações, das competições, eu nunca pesei comida, não contei calorias e continuo a ver normal. Eu faço tudo ao olho, eu escuto o meu corpo, isso é muito importante, vocês não ignorarem os sinais que o corpo vos dá. Então eu tenho uma amizade com o meu corpo, eu escuto, se ele diz que está bom, eu paro. E isso também significa que eu não como 3 em 3 horas, eu não faço refeições 3 em 3 horas, como normalmente entre 3 a 4 refeições por dia que eu tenho e é isso, estou feliz e não estou a morrer. Gente, isto tem muitos mitos por aí, mas a conversa de comer 3 em 3 horas é um grande mito que faz-vos sobrecarregar o vosso corpo, faz que o vosso corpo não tenha descanso e não tenha tempo para se curar dos problemas que vocês têm através da alimentação não muito correta. É dividido em 2 fases, né? Eu tenho as minhas fases perto de campeonato e longe de campeonato, que é o bulking e o cutting. Atualmente eu estou longe de campeonato, então, por exemplo, o meu café da manhã sempre tem pelo menos 3 frutas, algum cereal como aveia ou cracker de arroz com linhaça. Sempre escolho uma fonte de leguminosa também, então ou eu passo hummus, ou eu faço algum shake de proteína com derivados de proteína de soja. Como muito tofu, mas eu amo as combinações de leguminosa com cereais, porque o meu corpo acho que se adaptou muito melhor, a digestão é melhor. A minha dieta, na verdade, tem tudo. Quando eu estou longe de campeonato, a minha dieta tem todos os grupos alimentares, todas as comidas, eu acho, menos derivados de animais. Uma refeição proteica seria uma porção de tofu com lentilha e às vezes uma salada, entendeu? Pode ser brócolis, pode ser vagem, que também é uma pré-leguminosa, né? Vai ter traços de proteína lá também. Ou pode ser feijão com proteína texturizada de soja, ou até misturar os grãos, né? Fazer um hummus de grão de bico, colocar um arroz integral, ou um brócolis, batata doce, mandioca, inhame, entendeu? Como fonte primária do carboidrato. É bem flexível, eu não gosto de pregar tipo, uma coisa muito fixa, porque a gente tem essa liberdade dentro do reino vegetal, entendeu? Então conhecendo os alimentos eu vario, mas eu gosto de trabalhar com alimentos simples, alimentos que nascem da terra, entendeu? E que são minimamente processados. Não é um requerimento consumir animais, nós escolhemos fazê-lo. Então, se torna uma escolha moral que está tendo um grande impacto no planeta, gastando seus recursos e destruindo a biosfera. Hoje, por exemplo, o que eu faço? Eu acordo cedo, acordo todo dia às 5h30 da manhã, faço meu treino em jejum, então mais ou menos umas 8 horas eu quebro meu jejum comendo frutas. Eu como cerca de umas 600 gramas de frutas. Vou para minha casa e lá na minha casa eu faço mais uma pratada de 1,5 kg de frutas. Eu me sinto super bem, me sinto super leve e me sinto muito disposto para fazer outras coisas do dia, né? Chegando mais para o fim da noite,
eu procuro fazer a minha corrida, então eu treino por dia, geralmente umas 2h30, 3 horas por dia, então 1h30 de manhã e mais 1 hora no finalzinho da tarde, né? E dali eu faço a minha dieta com saladas. Aí vai couve, vai uns 2, 3 pés de alface, coloco rúcula, aí é um prato super verde. E aí vai minha pitadinha de 5% de comida cozida, que esse é um processo que eu estou ainda tentando tirar, que é o arroz e feijão, uma quantidade bem pequena. E eu estou nessa jornada agora para tentar virar o mais cru possível, e eu estou me sentindo super bem. Então aquelas dores que eu sentia na lombar, dor no punho, não existe mais, né? Eu percebi muita melhora no sentido de recuperação pós-treino, me sinto mais disposto, a musculatura ficou mais flexível, não me sinto a articulação amarrada como eu sentia quando eu tinha a alimentação usual, né? A convencional. E hoje eu não faço nenhum tipo de suplementação, eu só faço suplementação de vitamina D, porque infelizmente eu acabo trabalhando em casa e não pego vitamina D, e B12. De fruta, eu chego a comer 2 kg de fruta, e de salada eu acho que chega mais ou menos a 1 kg de salada. Mas durante o meu período da tarde, de vez em quando eu dou umas beliscadinhas, umas laranjas, alguma coisa assim, então eu acredito que chega um pouquinho mais de 2 kg de fruta. Então dá uns 3,5 kg de alimento por dia. Temos muitos outros grupos alimentares que são extremamente importantes na dieta de um atleta que não pode ficar faltando, né? Quando se pensa em dieta de atleta hoje em dia, principalmente de musculação, de fisiculturismo, um powerlifter, né? Pensa no quê? Frango com batata doce, um carbo com uma proteína. Mas, na verdade, nós sabemos que a própria metabolização dos macronutrientes depende dos micronutrientes. Então é muito importante consumir alimentos de diversos grupos alimentares para otimizar o processo nutricional. Então aqui a gente tem, por exemplo, as frutas, né? São uma excelente forma de carboidrato simples. Por quê? Porque é um carboidrato já pré-digerido na planta. Ele se transforma de um carboidrato complexo em um carboidrato simples. Então a gente vai ter menos trabalho para o corpo utilizar esses carboidratos, tirando o fato que são ricos em água. Nós sabemos que um problema para o atleta é a hidratação. Baixo nível de hidratação prejudica o funcionamento cognitivo, o funcionamento muscular, e temos até às vezes atletas morrendo em campo de futebol por estarem desidratados. Então, frutas são uma excelente fonte de carboidrato, vitaminas, minerais, fitonutrientes, antioxidantes, e esses fitonutrientes e antioxidantes têm efeito benéfico na recuperação muscular. Temos também os vegetais. Tem as frutas vegetais, os vegetais crucíferos e os vegetais verdes tenros. A alface, o brócolis, o pepino, todos eles também são importantes fontes de vitaminas, minerais, nutrientes na dieta humana e são correlacionados a aumento de performance física e aumento até mesmo de longevidade e prevenção de doenças, que é algo muito importante ao atleta. Temos aqui também os grãos, ou seja, a quinoa, o arroz integral, a cevada, o centeio, o amaranto, né? O trigo sarraceno, que são uma excelente fonte de carboidrato, uma fonte moderada a alta de proteína e uma boa fonte de calorias, tirando de fibras, entre vários outros nutrientes que são vistos como benéficos na literatura e protetores de doenças. Eu tento fazer a maioria das minhas refeições cruas e veganas, mas eu sou humana e sei que erro algumas vezes. Eu acho que a grande preocupação que todo atleta vegetariano ou vegano tem que ter em termos de nutrientes é a vitamina B12. Né? A vitamina B12 ela não é produzida pelos animais, ela é produzida por bactérias e os animais, de certa forma, dentro desse modelo alimentar, contribuiriam para a ingestão desse micronutriente. Bom, e a solução para isso, para B12, é a suplementação, né? É a suplementação e uma vez suplementado, o problema está resolvido. A vitamina D é uma vitamina, é um pró-hormônio, então a solução ideal é ter uma relação mais saudável com o sol, né? E não ingerir a vitamina D a partir de alimentos, quer dizer, a orientação básica seria buscar a iluminação solar, mas ela também pode ser suplementada e existe uma discussão grande na literatura em relação à suplementação ou não de fontes diretas de EPA e DHA. Isso é bastante discutível, alguns trabalhos mostrando benefícios em relação a algumas questões, principalmente de memória, outros mostrando ausência total de benefício, inclusive cardiovascular. Então eu diria que EPA e DHA
não é assim uma grande preocupação, a não ser talvez em algumas fases específicas da vida, gestação, indivíduos idosos ou aqueles que não estão ainda com uma alimentação vegetariana muito equilibrada, com muita linhaça, ou com fontes mais concentradas desses micronutrientes. Abstenham-se, mortais, de poluírem seus corpos com a carne dos animais. Existe o milho, maçãs que forçam os galhos para baixo com seu peso, existem uvas, nozes e vegetais. Esta deve ser nossa alimentação. Então eu não tenho uma regra muito, sabe? Eu não tenho assim essa regra, tal horário eu almoço, tal horário eu janto, né? Mas eu faço a minha primeira refeição sempre assim, eu sempre olho o meu prato, a minha refeição, ela sempre tem aí, vamos supor, um pouco mais de 85% de alimentação crua, pouquíssima alimentação cozida, mas sempre quando é cozida ou é ao vapor ou é uma coisa muito saudável. Eu não tenho assim o hábito de lanchinhos esporádicos, lanchinho de manhã, lanchinho da tarde. Eu tomo bastante líquidos, chás, água de coco, eu gosto muito de sucos funcionais, sucos detox, então isso sempre está na minha rotina. Chás terapêuticos também eu adoro bastante. O meu jantar, eu também não tenho essa coisa de poder jantar. Se eu comer bem, eu às vezes fico somente com aquela alimentação, ou faço uma alimentação líquida depois também, um shake, uma vitamina. Mas no meu jantar eu sempre procuro respeitar também o meu relógio biológico, não deixar comer muito tarde da noite e sempre alimentos leves. A coisa é muito prática, simplesmente de incluir frutas e às vezes oleaginosas no café da manhã, às vezes um cereal como aveia, uma quinoa, no almoço comer mais frutas, vegetais, grãos, leguminosas e oleaginosas. As oleaginosas também podem compor o café. E na janta, qualquer um desses grupos alimentares. Mas, obviamente, o meio vegano usual enfatiza muito as proteínas vegetais, como tofu, tempê, grão de bico, lentilha, soja, feijão. Mas o mundo crudívoro enfatiza mais as frutas. Óbvio, o resultado, de acordo com o esporte que você visa, é diferente. Atletas de resistência vão se dar melhor com uma dieta mais hipoproteica. Vai auxiliar o desempenho, mas atletas mais de força realmente vão precisar de mais proteína. Então isso é uma adequação do cardápio, mas contanto que você sempre comece sua refeição por alimentos das plantas integrais, frescos, e reduza a quantidade de outros alimentos industrializados ou proteína animal, você já vai estar no caminho certo para uma melhor performance esportiva. Então, na prática, a única coisa que a gente tem que prestar atenção é comprar muitas frutas, vegetais, oleaginosas, ter os grãos e leguminosas em casa, de preferência sempre hidratados. Ou seja, um dia anterior a gente bota eles na água e deixa eles na água por pelo menos 8 horas. No dia seguinte, para germinar, para amornar, no caso se você seja crudívoro, para cozinhar, vai ser muito mais fácil e mais nutritivo, mais saboroso, mais prático. Isso vai te fornecer uma maior saúde, longevidade e desempenho esportivo. Muitas pessoas perguntam, né, que a dieta vegetariana, a dieta vegana é mais caro, né, Gia? Mas na verdade não, se você comparar, vamos pegar 1 kg de lentilha e comparar com 1 kg do corte mais barato de carne. A carne já por si só, por quilo, vai ser mais cara. Agora vamos cozinhar, vamos atuar um ato de cozimento nesses dois ingredientes. O que vai acontecer com a carne? Ela vai reduzir de tamanho. Agora, o que acontece com a lentilha, feijão, grão de bico, ervilha? Vai triplicar de tamanho, ou seja, vai render muito mais alimento para você do que comprar um corte de carne, entendeu? Compara o preço dos queijos, é uma coisa absurda, entendeu? Então, na verdade, é claro, se você quiser viver de blueberries, cogumelos e um monte de coisa super chique, industrializada, que nem sempre é saudável, mesmo sendo vegana, vai sair caro mesmo sua dieta. Mas é a mesma coisa a gente falar de comer lagosta, filé mignon, que também vai sair muito mais caro. Você está querendo comparar o preço de um alimento chique onívoro com um preço chique vegano, entendeu? Vai dar quase a mesma coisa. E mesmo assim, às vezes o vegano é até mais barato. Quando alimentos estão sendo cozidos ou processados a altas temperaturas, reações químicas entre os aminoácidos e os açúcares redutores levam à formação dos produtos da reação de Maillard, PRMs. A formação dos PRMs afeta a biodisponibilidade da proteína e dos minerais. Os PRMs que se formam durante o cozimento devem ser um dos fatores mais importantes para a progressão de doenças ou para combatê-las. Em relação aos ganhos,
desde que eu me tornei vegana, quando eu mantive o mesmo ritmo de treino, eu não tive prejuízo algum. Todo prejuízo que eu tive sempre foi por falta de treino, mas nunca por causa da dieta. A dieta sempre me satisfez, trouxe a mesma quantidade que eu consumia antes de proteína, vinda do reino vegetal, que não importa para o corpo se vem do reino animal ou se vem do reino vegetal. Ele quer o aminoácido, ele quer o carboidrato, enfim, ele quer o macronutriente ou o micronutriente, ele não quer saber de onde que veio. E para mim isso é muito importante, você escolher a fonte do alimento, a origem do seu alimento e não prejudicar outros seres, sabendo que você pode encontrar tudo no reino vegetal. Em 4 anos que eu sou vegana, eu não lembro de ter ficado gripado. Eu tinha um problema de amidalite, sempre tinha. Todo ano eu tinha inflamação nas amígdalas. Há 4 anos eu não sei o que é isso. Eu não pego resfriado, eu me sinto sempre bem. Então, não há déficit algum. Eu faço, periodicamente, eu passo com uma ortomolecular e a gente faz todos os meus exames. Todos dentro da normalidade, não tenho deficiência de B12, não tenho deficiência de proteína, não tenho deficiência de nenhuma vitamina, hemograma perfeito, testosterona bem alta. Então, nada a declarar. Eu sempre digo que comer uma dieta baseada em plantas é uma arma secreta para melhorar a performance atlética. Rich Roll. Interessante observar que os gladiadores da Roma Antiga, né, um interessante trabalho que foi feito também com escavações da cidade de Éfeso, na Turquia, com análise de 50 a 60 corpos de gladiadores, mostrou que esses indivíduos eles consumiam uma dieta primariamente baseada em vegetais. Eles eram chamados, inclusive, de barley men, né, os homens da cevada. E hoje em dia nós temos uma série de atletas que são veganos, que são vegetarianos e que têm excelente performance nas suas modalidades, né? O Kendrick Ferris, ele é um levantador de peso que foi o único a se classificar do grupo norte-americano para as Olimpíadas do Rio de Janeiro. Temos atletas também como o Nimai Delgado, que é um fisiculturista, né, americano, vegetariano, vegano. Temos a Tia Blanco. Tia Blanco, ela é uma surfista. Patrick Baboumian, não sei se todos conhecem, ele é uma figura também extremamente engraçada. Ele é um atleta levantador de peso, um dos homens mais fortes do mundo, que já foi, na verdade, já ganhou, é um alemão. Na verdade, ele é um armênio, mas naturalizado alemão. E ele bateu o recorde, né, do homem mais forte do mundo e numa dieta inteiramente vegana. Nós temos que parar para pensar, qual é a fonte primária de todos os nutrientes na natureza? As plantas. São elas que sintetizam os aminoácidos essenciais, são elas que sintetizam as vitaminas, são elas que puxam os minerais do solo, são elas que juntam ali a fotossíntese, ou seja, a energia do sol, os minerais do solo, os aminoácidos sintetizando o nitrogênio que está no ar, entre vários outros fatores. Então, quando a gente vê uma vaca virando um animal de 250 quilos, um cavalo de 500 quilos até 1 tonelada, comendo grama, a gente realmente desconsidera a qualidade nutricional de vegetais? Por quê? A grandeza de uma nação pode ser julgada pelo modo que seus animais são tratados. Eu comecei a competir no ano passado, em setembro. Eu competi 5 vezes neste momento. Fui campeã em 4 competições, uma delas internacional, no qual dá uma classificação a Pro Kart, ou seja, atleta profissional e mundialmente reconhecida. E a 5ª competição foi no Brasil, em São Paulo, no qual eu fiquei no 5º lugar. E eu era a única vegana no palco, eu era a única atleta natural e vegana no palco, e para mim foi o maior orgulho. E também eu e Raíra fomos atletas exemplos femininas de veganismo, que fizeram conferências no Arnold Classic Brasil, e eu e ela fomos exemplo de atletas veganas, e acho que isso foi o melhor troféu para mim, sinceramente. Foi um reconhecimento, e mostrar que é possível é o melhor reconhecimento. E é isso, pessoal, quero-vos dizer uma coisa, aqui trata-se não é só de bodybuilders. Eu sou bodybuilder há pouco tempo, mas eu treino há 8 anos, e eu não vou me considerar bodybuilder, eu considero uma pessoa que cuida da minha saúde, que preocupa-se, eu preocupo-me com a minha saúde, eu preocupo-me com o meu bem-estar, com a minha felicidade, e é isso que eu quero vos transmitir. Cuidem-se, amem-se e tenham cuidado com aquilo que vocês coloquem no vosso corpo. Como eu já falei várias vezes e digo outra vez,
tudo depende daquilo que vocês colocam, e o maior controle que vocês têm na vossa vida é a comida que vocês colocam na vossa boca, porque a partir daqui é que tudo depois muda. Então cuida-te, ama-te, come bem, come saudável, com mais frutas, com mais legumes, de preferência crus, porque tudo isso é vida, com coisas vivas de verdade, e seja feliz. Os deuses criaram seres específicos para reabastecermos nosso corpo. Eles são as árvores, as plantas e as sementes. Platão. A minha jornada no fisiculturismo começou há um pouquinho mais de um ano, em março de 2018. O meu primeiro campeonato já foi um campeonato grande de uma das maiores federações do Brasil e do mundo, a IFBB. Eu era a única vegana, não só na minha categoria, mas no campeonato inteiro. E foram uma média de 4 meses de preparação. Eu trabalhava, fazia faculdade e mesmo assim fiquei em segundo lugar. Eram 10 meninas e eu fui vice-campeã. 2 meses depois eu já estava classificada para o Campeonato Paulista, também da FBB. Eram 10 meninas de novo e eu fiquei em 4º lugar, porque eu perdi pontos por estar muito musculosa, sendo a única vegana. E aí eu recebi um feedback dos árbitros que eu deveria mudar de categoria, porque o meu corpo tinha muito músculo para aquela categoria. Então se eu quisesse continuar lá eu tinha que perder, mas sendo vegana eu não poderia, né? Perder massa muscular. E participei de mais 2 campeonatos, nos quais eu fiquei em pódio, já mudando de categoria para a categoria Wellness, onde sim, tem que ter mais músculo. Então, ao total, foram 4 campeonatos e 2 pódios sendo atleta vegana. 2 vezes vice-campeã. O fato da minha alimentação ser vegana nunca atrapalhou e acredito que nunca irá atrapalhar o meu desempenho no esporte, e nem o de ninguém. Eu sou vegana há 2 anos. Já fui atleta de fisiculturismo na categoria Bikini Fitness por 1 ano e meio. Competi 2 vezes, na 3ª vez acabei não querendo subir no palco, mas eu fiz uma preparação. E logo depois eu me tornei vegana. Tinha muito medo de confiar na proteína vegetal, mas depois que eu estudei e vi que não existe nenhum macronutriente exclusivo da carne, nenhum aminoácido essencial que a gente não encontra no reino vegetal, eu comecei a confiar e perceber que não há nenhum prejuízo. Quando você adota a dieta vegana, você consegue ter a sua performance e independente da fonte, da origem de onde você encontra os seus micronutrientes, os macronutrientes. Os animais mais fortes do planeta são comedores de plantas. Gorilas, búfalos, elefantes e eu. Fiquei mais flexível, né? Perdi gordura, isso foi muito bom para mim, que era o que eu estava buscando há muitos anos e não conseguia. E eu tive um aumento de massa muscular, mesmo fazendo uma dieta que a gente chama de 80-10-10, né? Então eu tento tirar o máximo possível de proteína. E mesmo assim, para minha surpresa, quando eu fiz os exames, meu nível de proteína estava super alto, então é esse caminho que eu vou seguir. Então eu não tive perda de força. Na verdade, eu senti melhoras porque eu consigo treinar mais vezes num período mais curto de tempo. Então eu senti muita melhora em nível de força, flexibilidade, mas principalmente em cardio. Cardio para mim foi o que realmente fez a diferença. O esporte para mim ele surgiu aos 32 anos. Eu não treinei a vida inteira, eu não tive essa performance a vida inteira, então eu comecei a calistenia e street workout junto com o veganismo. Eu acho que isso enaltece o veganismo, porque eu não acredito que eu conseguiria atingir essa performance, ter esse desempenho que eu tenho, se eu não tivesse adotado tão bem o veganismo. Não foi esse o motivo, realmente foi a ética e a compaixão aos animais, ponto final. Mas eu tive esse bônus, muito bem-vindo, de performance e qualidade de vida. Eu acredito que eu só consegui a performance que eu tive na idade que eu comecei o esporte, porque eu tenho esse estilo de vida vegano. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento. Primeiro de tudo atletas vegetarianos têm maiores reservas de glicogênio. Nossas 3 trilhões de células rodam à base de carboidrato e o glicogênio é literalmente amido animal, ou seja, açúcar complexo armazenado nos músculos esperando a atividade física para ser quebrado e ser soltado na corrente sanguínea para ser levado para as células musculares e ser gerado o ATP. Então, o combustível primário é carboidrato e isso a gente só acha praticamente em plantas. Elas que sintetizam o carboidrato. Segundo quantidades muito elevadas de proteína são prejudiciais à saúde e longevidade de seres humanos, como a gente já sabe. Então, precisamos de proteína sim, só que de uma quantidade fisiológica, não em excesso, como na proteína animal, ou numa dieta hiperproteica usual, muito rica em proteína animal. Terceiro
todo o mundo da ciência fala sobre gordura insaturada ser mais saudável que a gordura saturada e que o excesso de colesterol pode causar doenças cardiovasculares. E não só doenças cardiovasculares, é correlacionado com câncer, entre outros problemas. Mas gordura animal é sempre saturada. Então, quanto mais você come de proteína animal, você come gordura saturada concomitantemente, assim com colesterol. Então, isso leva literalmente a uma incongruência nas recomendações. Toda a área da nutrição fala: coma mais gorduras insaturadas, mono e poli. E nós fazemos o quê? Nos preocupamos com a proteína, achando que só na proteína animal tem proteína. Então, substituir a carne com todas as leguminosas, então lentilha, ervilha, grão de bico, feijões, favas. Também uso muito tofu, de vez em quando uso PTS, que é a proteína texturizada de soja. A gente tem o tempeh, seitan, eu acabo evitando um pouquinho porque é uma proteína isolada do glúten e não faz muito bem para o meu intestino, né? Mas substituir a carne por essas fontes ricas em proteína no reino vegetal. E foi tecnicamente fácil. O segredo mesmo é você conhecer o alimento, né? E poder orquestrar a sua dieta de modo que você sinta saciedade, prazer e ao mesmo tempo cumpra o seu objetivo. O leite materno fornece, em média, aproximadamente 6% de suas calorias vindo da proteína para a criança em crescimento. Isto deveria ser a prova que adultos não precisam de mais proteína por caloria do que isto, já que bebês, com sua taxa de crescimento altíssima, têm a velocidade de crescimento extremamente rápida e, portanto, a maior necessidade de proteína por caloria do que qualquer humano. E eu sempre inicio o meu dia geralmente assim, né? Não gosto de criar uma rotina assim, mas é o que hoje em dia tá me suprindo no sentido de que eu antes tomava muito café, era o que me dava a energia. E mesmo vegana. E aí eu sentia falta do café, do hábito do café. Aí eu troquei o café por um suco verde, que no caso são várias folhas, gengibre raiz, açafrão raiz, limão, pepino. Eu bato tudo, depois eu coo para tirar as fibras, para ficar uma coisa mais leve, porque a ideia é pegar só o nutriente, a energia. E como é de manhã, eu não quero colocar meu corpo para trabalhar com as fibras. E aí eu uso isso para um pré-treino, que geralmente eu treino de manhã. Hoje em dia eu estou fazendo musculação e calistenia à tarde com o Vitor. E aí depois do treino eu já faço uma prática de yoga de 1h30, 2 horas, que é a minha prática pessoal. E depois eu como bastante frutas, geralmente no pós-treino. Até o Vitor falou, come mais frutas, porque eu como frutas e aí ele fala, não, mais ainda. Então é realmente muita fruta e aí me sacia demais. Mas aí daqui a pouco eu já como de volta, eu como no almoço, geralmente eu almoço lá no Vitor, que é um restaurante. Então são folhas, senão eu passo só com frutas mesmo. Não tenho o costume, o hábito de ficar fazendo saladas, porque eu deixo mais pra noite. Aí eu passo o dia inteiro com frutas, à tarde frutas. De noite, às vezes, eu faço salada, que também seria várias folhas, tomate. Geralmente só coloco limão e um pouquinho de sal ainda. E raramente como castanhas, nozes, como germinados no almoço, quando eu almoço no restaurante. Mas basicamente é fruta, suco verde e folhas. Eu nunca acordo sabendo o que eu vou comer. Eu sempre como o que me dá vontade. Eu tenho um leque de opções muito grande. E aí eu acabo contabilizando na maioria dos dias quanto que eu comi para monitorar mesmo. Mas eu não tenho essa restrição absurda de eu só posso comer isso, eu posso comer aquilo. Mas ainda tá baseada muito em grãos, em germinados, salada e no início da manhã, geralmente uma monorrefeição com fruta. Melancia, eu gosto muito de começar a manhã com melancia. Depois, almoço, lentilha rosa com quinoa, cozida ou germinada. E de noite, hummus de grão de bico germinado, salada. Basicamente isso. Aí depois eu jogo no aplicativo, contabilizo os meus macronutrientes e não há prejuízo algum em relação à dieta onívora, porque a gente encontra todos os macronutrientes ali, só que sem prejudicar nenhum animal, sem ter uma dieta inflamatória, fazendo bem ao seu corpo, ao meio ambiente e aos animais.
Enquanto o homem continuar a ser destruidor impiedoso dos seres animados dos planos inferiores, não conhecerá a saúde nem a paz. Enquanto os homens massacrarem os animais, eles se matarão uns aos outros. Aquele que semeia a morte e o sofrimento não pode colher a alegria e o amor. Exemplo de café da manhã. Atualmente é muita fruta. Gosto muito de biscoitinho de arroz, porque eles são bem levinhos e aí eu posso variar no que eu passo neles, geleia, pasta de amendoim, hummus e alguma fonte de proteína, né, ou tofu. Se eu como o tofu no café da manhã, eu não como no almoço e vice-versa. Meu almoço e minha janta são praticamente as mesmas coisas, porque quando eu preparo meu almoço eu já deixo uma porçãozinha para comer à noite também. Eu sempre procuro ter leguminosas, cereais e vegetais. A minha comida preferida, sendo vegana, é o prato típico brasileiro. Eu sou bem simples mesmo, arroz, feijão, salada, um bife vegetal, um bife de tofu. Os meus pratos preferidos, eu consigo todos pegar as versões que eu comia antes, quando eu não era vegana, e fazer a versão vegana. Então, não acaba mudando muita coisa, é só adaptar, né? A quinoa, por exemplo, é vista como uma proteína completa, ou seja, tem todos os aminoácidos essenciais em grandes quantidades, que fornecem um crescimento muscular adequado. E é uma excelente fonte de proteína para o atleta, por exemplo, né? Que queira substituir as proteínas animais pelas vegetais. O inhame, a batata doce, a batata baroa, o aipim, são tubérculos. São uma boa fonte de vitaminas, minerais, fibras e também uma boa fonte de carboidratos. Temos as oleaginosas, ou seja, os alimentos que têm óleo dentro. Então, por exemplo, a linhaça, a chia, a semente de girassol, a semente de abóbora, a semente de canhamo, amêndoa, a castanha do Pará, a castanha de caju, as nozes Juglans. A gordura vegetal é sempre vista como muito mais saudável que a gordura animal. E ainda temos a família dos cogumelos. Aqui a gente tem um fungo, mas temos shiitake, shimeji, portobello, paris, entre muitos outros tipos de cogumelos que são correlacionados a nível científico com inúmeros benefícios. Benefícios ao sistema imune, benefícios ao sistema cardiovascular, benefícios ao sistema gástrico por fornecer fibras, vitaminas, minerais, uma excelente fonte de proteína, apesar de ser pouco calórico. Elas são altas em proteína de acordo com as suas calorias. Então aqui temos, por exemplo, o wakame, kombu, a nori, ou seja, as algas marinhas são extremamente ricas em nutrientes, fitonutrientes que só tem nessas algas. Nenhum outro lugar no reino vegetal. Tem fibras, tem muita quantidade de minerais. Na verdade, o EPA e o DHA, ou seja, os ômega 3 que são tão preocupantes, tem também nelas. Tem até mesmo uma B12 análoga, ou seja, essa B12 não funciona, tá? Então a única coisa que realmente nós temos que nos preocupar em relação a uma dieta estritamente vegetariana é a quantidade de B12. Mas isso se faz suplementando. Existe uma ampla quantidade de nutrientes aqui, muito mais vasta do que a proteína animal em si, que é concentrada em apenas alguns nutrientes específicos. Eu percebo que os outros alimentos, os industrializados, eles estão deixando as pessoas cada vez mais ansiosas, estressadas, viciadas naquilo que tem naquele alimento, né? A fruta, os vegetais já não, eles vêm com nutrientes, com minerais, com vitaminas, com composição de água. Só tem coisas boas ao entrar dentro do nosso corpo, do nosso organismo, né? Então eu percebo também, não somente a parte física, como a parte mental, emocional, comportamental, que foi a transformação na minha vida depois que eu mudei aí meu estilo de vida e comecei a valorizar mais o que eu consumo e o que eu consumo, como ele me nutre, tanto o meu físico, como o meu emocional, como a minha mente. Isso foi transformador na minha vida. Hoje eu sou uma outra pessoa. Eu, desde uma idade jovem, abandonei o consumo de carne. E o tempo irá chegar que o homem irá ver o assassinato de um animal como vê na atualidade o assassinato de um ser humano. Leonardo da Vinci. Hoje, basicamente, a minha alimentação ela se baseia em 90% de frutas, legumes e verduras cruas, poucas sementes oleaginosas, geralmente elas são hidratadas, e raramente eu como, até porque eu me sinto muito bem me alimentando mais de frutas. Eu acordo também, eu não tenho a necessidade de estar comendo café da manhã todos os dias e estar tomando café preto também, eu não tomo mais. Então toda a minha alimentação hoje ela é baseada em uma quantidade alta em frutas e o meu período em jejum também não estar me alimentando, que acredito que é o nosso maior período de cura,
ele também é grande, então eu me alimento em uma janela boa, em média de 8 horas, comendo bastante frutas, legumes, verduras, saladas. E depois disso eu passo a um período de não me alimentar mais, mas continuar fazendo uma atividade física de alta resistência, de alto rendimento, e que simplesmente eu não me sinto desgastado hora alguma com isso. Pelo contrário, às vezes eu durmo 4, 5 horas por noite, parece que eu quero pular da cama já. Eu não tenho tanta necessidade em estar me gastando e estar jogando fora a energia errada. Então a minha alimentação hoje, fazendo aula de calistenia, dando aula de luta, tendo um restaurante no qual eu pratico essa alimentação para as pessoas, e toda essa minha vivência fez com que hoje eu conseguisse me alimentar o suficiente para viver muito bem. E eu me sinto muito feliz com a minha escolha, justamente porque eu não acreditava também nessa função. Eu era um atleta simplesmente você não vai chegar para ele e falar assim: para de comer carne, a tua proteína, para de comer tudo que vai te fazer massa, para de comer carboidrato, para de comer refinações. Isso tudo, para entrar na minha cabeça, não foi tão difícil, porque eu estudei a partir do momento que eu falo: cara, isso não está me fazendo bem. Se não está me fazendo bem, isso vai ter uma troca. Então essa troca da minha alimentação foi justamente para poder começar a mostrar para as pessoas e para mim mesmo que isso é uma verdade. A grande diferença, assim, eu quando entrei na comida vegana, eu pensei que era saúde vegano, né? E eu percebi que está tendo muito industrializado hoje no meio vegano. Então, vegano acho que perdeu o sinônimo de saudável, né? O cru não tem jeito, você está comendo cru, você está saudável, é um alimento já vindo da natureza, é algo que é saudável, apesar dos agrotóxicos, tudo que a gente encontra no alimento. Mas eu acho que o maior significado, assim, a maior diferença para mim entre o cru e o vegano foi que eu perdi peso, perdi gordura com o crudivorismo, e eu me senti melhor no sentido de estar sempre leve, né? Eu não sinto mais aquela sensação de estufado, aquela sensação de barriga estufada. Isso o crudivorismo tirou 100%. Então, o que me trouxe mais, eu acho que o crudivorismo me deixou mais ativo, em todos os sentidos. Essa foi a maior diferença que eu senti no cru. Você não precisa tirar uma vida para ganhar músculos. Claramente é possível ser um atleta profissional sem proteína animal. A gente tem vários exemplos no esporte profissional disso. Sou um atleta amador e eu tenho alta performance. É plenamente possível, até porque a questão não é a proteína. A questão é uma alimentação diversificada, saudável, anti-inflamatória. Você consegue uma performance melhor. Então não adianta comparar um atleta vegano com um atleta não vegano. São dois sistemas diferentes. Então, para fazer sentido a comparação, é o mesmo atleta, porque é o mesmo sistema, com uma alimentação com base animal e com uma alimentação plant-based. Então é o mesmo sistema com duas entradas diferentes. Aí a gente faz sentido comparar o resultado. Então o mesmo atleta, antes e depois, é frequente o relato, tem muito exemplo de atleta relatar que a performance dele melhorou, a recuperação dele melhorou. Então o que faz sentido é comparar o mesmo atleta antes e depois. Não adianta comparar dois atletas distintos, são sistemas diferentes. Então, para o mesmo sistema, entradas distintas, a gente mede resultados distintos e compara para fazer sentido. E eu relato por mim, e tem muito exemplo no esporte profissional, que ao adotar uma dieta plant-based, a performance melhora. Então, não sou eu que estou falando, sou eu que estou falando também, mas tem muita gente que corrobora no esporte profissional. Eu vejo que a maioria dos atletas de fisiculturismo passam muita fome, né? Quando estão em preparação, porque eles ficam presos nos mesmos alimentos. E a minha dieta, além de ser vegana, também é flexível. Então, eu noto uma diferença que eu não sou uma dessas atletas que tem um processo de preparação sofrido. Para mim é prazeroso, porque a minha dieta é tão variada e gostosa, com frutas e salada à vontade, que para mim é uma coisa que até então o veganismo não combinava com o fisiculturismo, mas ao meu ver combina muito, porque o veganismo torna o fisiculturismo muito mais prazeroso, gostoso, e a gente sai um pouco dessa parte estética, né? A gente continua no esporte pela estética, mas ao mesmo tempo tem uma mensagem por trás. Então eu acho que é uma coisa que sim, combina muito. Se observarmos a natureza, perceberemos que todos os animais nascem ou desenvolvem tudo o que precisam para garantir sua alimentação natural. Nenhum ser humano ainda nasceu com um fogão nas costas.
Essa questão de que falta proteína, isso aí realmente é um mito, né? O exemplo que eu posso dar mais clássico aqui, né, que é a fase onde a gente mais cresce na vida, né, que é justamente após o nascimento, nos primeiros 6 meses, onde somos amamentados exclusivamente pelo leite materno, ou pelo menos deveríamos. A gente é capaz de dobrar o nosso peso com 4, 5 meses, somente tomando leite materno. E quando a gente vai olhar a composição do leite materno maduro, a gente observa que a gente tem uma concentração de 6, 7% de proteínas. Ou seja, 6 a 7% das calorias provenientes do leite materno maduro são provenientes de proteínas, mostrando tal a capacidade de crescimento somático com uma quantidade pequena de proteínas. E eu acredito que, ainda que atletas de força que venham desenvolver a massa muscular, eles não venham dobrar o peso deles. Então, essa seria uma analogia interessante para a gente considerar. Ninguém possui bolso para proteína, né? Proteína não é dinheiro. Então, tudo que você consumir de proteína e você não utilizar vai ser excretado pela urina. Sua urina vai ficar bastante cara, né? E a gente sabe que o excesso de proteínas ele é decomposto em radicais amino, em amônia, em ureia. E o nitrogênio demanda uma sobrecarga do corpo, principalmente do fígado, dos rins, para serem eliminados. E podem gerar também complicações ao esqueleto, né? Com acidificação, cálculos renais e uma série de outras questões, como maior risco de diabetes, maior risco de morte, maior risco de câncer. A atividade física induz estresse oxidativo. Proteína animal é quase nula em termos de antioxidantes, quando alimentos de origem vegetal são riquíssimos em antioxidantes. Também são riquíssimos em compostos anti-inflamatórios. Vitaminas e minerais auxiliam a imunomodulação. Nós sabemos que a intensidade física intensa leva à imunossupressão, ou seja, prejudica o sistema imune, né? Suprime o sistema imune. Então, por alimentos de origem vegetal auxiliarem o sistema imune e conterem fibra, que também auxilia o sistema imune, são importantíssimos ao atleta para ele não ficar doente, não sofrer de algum tipo de vírus e acabar perdendo dias de treino. Nós estamos literalmente apostando o futuro do planeta por nosso amor por hambúrgueres. Eu olho para a carne e eu não vejo como comida da forma que eu via antes, porque a gente aprende que aquilo é comida desde pequena. A gente sabe que é bem temperado, que é tratado com maior carinho, mas quando a pessoa vai fazer um vegetal, ela não trata da mesma forma. Ela vai, lava um alface, enxágua super mal e joga ali inteiro e quer que você goste daquilo. Quando você se torna vegano, você começa a tratar o vegetal com mais carinho, você começa a dar uma atenção na cozinha, ou às vezes nem precisa. Se você for pegar um fruto mesmo, ele já vem naturalmente perfeito, você não precisa temperar, você não precisa fazer nada para que ele seja atrativo. Mas se você for fazer um prato mais gourmet, um germinado, uma salada, você dá uma atenção para ele como você daria para os pratos antigos. Você sente que aquilo ali é tão bom quanto, às vezes até melhor, e não prejudica nenhum ser. Simplesmente você troca um prazer por 4. Você troca o paladar, que era o único motivo pelo qual você comia aquele alimento, talvez porque tinha muita proteína, isso não é sinônimo de que um alimento é bom, e você substitui por 4 prazeres. O seu paladar continua, porque você não é obrigado a comer nada que você não goste. A digestão é perfeita, a nutrição, porque você está comendo algo que vai te nutrir, e depois é o melhor, que é a consciência limpa. Você termina de se alimentar, você sabe que aquela escolha foi pessoal, não foi uma escolha que você fez por outro ser. Um dos estudos talvez que a gente possa trazer aqui que seja bastante impactante é o trabalho que foi publicado no Cell Metabolism, do Walter Longo e do Luigi Fontana. Eles fizeram uma análise do Enhance 3, e viram que aqueles que consumiam mais proteínas, tinham uma alimentação rica em proteínas, até os 65 anos, tiveram 72 vezes maior risco de diabetes do que aqueles que não tinham uma alimentação com alto teor de proteínas. Tiveram um risco 4 vezes maior de câncer e tiveram um risco maior de mortalidade por todas as causas também. Ou seja, isso é um dado muito impactante, mostrando que o melhor que você pode fazer em relação a proteínas é não pensar nelas, né? É consumir os alimentos intactos, minimamente transformados, ricos em nutrientes, antioxidantes, anti-inflamatórios. São esses os alimentos que vão promover a saúde e mitigar doenças, e que também são os mesmos alimentos que vão promover o desempenho e a performance no esporte. Aumento no consumo de produtos de origem animal ou de suplementos de proteína na tentativa de maximizar o crescimento para esportes como levantamento de força ou fisiculturismo não é benéfico à longevidade. Existe uma diferença entre maximizar o tamanho corporal e crescimento muscular
e maximizar a saúde. Dados sugerem que esses atletas muito grandes têm menores tempos de vida. Dr. Joe Foreman. Quando tu fazes musculação, o maior medo é o quê? É perder os ganhos. Então, claro que eu tinha esse medo, mas eu coloquei a minha saúde em primeiro lugar, pesquisei, vi quais alimentos é que são ricos em proteína. Isso é muito importante, vocês terem informação, porque vocês têm que saber comer, não é? E mudei. E agora estou aqui, viva, vai fazer 2 anos, saudável, não perdi os músculos, ganhei mais massa muscular, melhorei o meu corpo, melhorei a minha condição física, melhorei a minha resistência, continuo forte e uma coisa mais importante de tudo, eu melhorei a minha saúde, eu curei de várias coisas, principalmente de alergias. Eu já não tomo mais medicamentos contra alergias que eu tomei a minha vida toda. Eu sofri sempre de alergias, mesmo de manhã acordar, os cheiros da rua eu passava mal, e neste momento já faz mais do que 1 ano que eu não tomo nenhuma medicação. Por isso, para mim foi a melhor coisa, a melhor decisão, a melhor mudança que eu fiz na minha vida. E se tu estás a ver este vídeo e tu estás na dúvida se devias mudar, não duvides e muda já amanhã, muda já agora, porque vais ver que a tua vida vai mudar muito e vai mudar para o teu melhor e para o melhor das pessoas que estão à tua volta, de certeza, garanto-te. Se a gente quer um mundo mais em paz, a gente começa por não matar os outros seres. As plantas pedem para serem comidas. Por isso que uma fruta é tão cheirosa, tão atraente, tão gostosa, porque ela quer seu auxílio. Ela quer que você coma ela e carregue sua semente para outro lugar onde a planta não consegue se replantar e você auxilia ela no processo. Então, quer ajudar o planeta? Vamos comer mais alimentos de origem vegetal. Não existe paz num mundo onde há assassinatos diariamente para nós comermos. Muitas pessoas elas têm medo de se tornar veganas, vegetarianas estritas, porque vem a ideia, né, de você pular de cabeça, mas você está livre para ir aos poucos. Se você não está confortável, se você não tem segurança ainda ou informação para seguir essa alimentação de uma forma que, sabe, te dê sanidade mental, comece tirando carne vermelha, comece tirando carne branca depois tira o ovo, tira os laticínios, vai testando com o seu corpo, vai aos poucos, entendeu? Não dá para você subir para o 10º andar sem passar pelo 1, 2, 3, 4, 5. Claro, a minha transição durou 1 semana, mas por quê? Eu tive autoconfiança suficiente para fazer isso, entendeu? Se você não tem, é muito importante que você consulte um profissional, que você estude, busque informação. E é por isso que a gente está tendo, né, tanta informação disponível hoje em dia sobre isso, para você aprender como fazer uma transição segura, porque é possível. Muitas pessoas conseguem, muitas pessoas têm muito sucesso sendo 100% vegetarianos. Conseguindo se alimentar de uma forma mais natural, com alimentos ricos em água, em fibras, em fitoquímicos, compostos bioativos, em todos esses elementos que são promotores da saúde, o atleta vai conseguir treinar mais, vai conseguir se recuperar mais rápido e vai conseguir desenvolver melhor performance. Então a mensagem é uma só: alimente-se de vegetais, alimente-se de alimentos ricos em nutrientes e tudo vai ficar bem. Não tenha medo de confiar no reino vegetal. Às vezes você ouve muito uma afirmação durante a vida inteira que você precisa de carne para você viver, senão você vai ter anemia, senão você vai perder seus músculos. Gente, isso não é verdade. Se isso foi repetido várias vezes, peça embasamento, peça para ver a tabela nutricional, confira, busque informação com embasamento, não vá no achômetro. Sempre se baseie em números. E aí você vai ver que é muito mais simples do que parece, é muito fácil, é muito mais barato e que não tem porquê continuar comendo carne, sendo que a gente tem tantas opções aí maravilhosas, como mais frutas. Não é à toa que nós temos frutas, diversos tipos de frutas frutíferas, diversos tipos de vegetais para serem plantados. Não é à toa. Esse universo assim tão farto de alimentos que vem da própria natureza, não é à toa que isso está aqui pra gente, né? Isso são presentes divinos aí, que a gente pode muito bem se nutrir, se fortalecer através disso. Então é o trabalho da sementinha. Você coloca a semente na cabeça da pessoa. Ela pode não virar vegetariana, vegano, ela pode nem pensar na questão animal, ambiental, em tudo mais. Mas você coloca a sementinha, 1 hora essa sementinha, ela floresce. A própria pessoa vai regando, ela floresce
começa a enraizar, começa a dar uma folhinha, vira uma árvore e dessa árvore dá frutos. Então essa história da sementinha é muito bacana e é o que eu venho fazendo com as pessoas, colocando essa sementinha, introduzindo na vida das pessoas essa sementinha da compaixão e do respeito animal. O resto tudo é consequência. A mensagem do coração que eu quero dar é o seguinte: eu acho que a gente tem que parar e refletir, né? A gente às vezes recebe muitas informações e a gente não tem um filtro, né? A gente tem que pensar como nós somos feitos, né? A gente tem mão, a gente enxerga colorido, a gente sente muito sabor de doce, né? A nossa biomecânica não foi para ser uma pessoa explosiva, para caçar nada mais, né? Então a gente escala tudo. Então é uma questão de lógica, né? Quando eu assisti o programa do Eduardo Corazza, eu me questionava muitas coisas. E aí fui parar para pensar no leite materno. E quando eu vi a proporção de açúcar e proteína no leite materno, eu vi que era muito parecido com as frutas. E o leite materno é o melhor alimento que tem. E para uma criança que está desenvolvendo num ritmo absurdo, por que a fruta não pode atender a nossas expectativas quando a gente é adulto e está num crescimento muito mais lento? Então isso me fez pensar, me fez acreditar. Falei, eu vou usar meu corpo como laboratório. E comecei a testar isso. E realmente para mim foi resultados extraordinários. E eu acho que todo mundo devia tentar pelo menos um período de tempo e ver como é que fica. Eu acho que a gente tem que começar a quebrar essa ideia, né, que a gente tem de proteína é melhor, comer mais é melhor e pensar mais na qualidade, né, num todo, como alimentação, qualidade de vida, então atividades diárias, porque isso vai te levar com uma vida um pouco mais longa, né. Eu acho que essa é a maior dica que eu dou para vocês. É se cuidar, né? Usar o nosso corpo como um templo, né? Se a gente está com o corpo saudável, mente livre, a gente pode fazer qualquer coisa. Eu comecei na musculação por mim, pelo meu corpo, pela minha vaidade, pelo meu ego. E hoje, todos os dias que eu acordo e eu estou me preparando para treinar, eu penso que eu estou indo lá pelos animais, pelo planeta, pela minha saúde. E o que eu queria dizer é que esses 2 anos de veganismo, né? Veganismo não é uma dieta, então ser vegana não vai mudar só o seu corpo, mas muda a sua mente, o seu estilo de vida, o modo como você enxerga o mundo, como você cuida dele, como você trata as pessoas. Eu só queria dizer que ser vegana salvou a minha vida e mudou a minha vida, então, go vegan! Então, eu te deixo um desafio. Por que por uma semana você não tenta incluir mais alimentos de origem vegetal frescos e integrais na sua dieta? Por que você não testa e vê se seu desempenho físico, mental, aumenta ou diminui? Procure seu nutricionista, seu médico e simplesmente troque algumas das proteínas animais por proteínas vegetais. Mesmo que você não faça uma mudança completa, um teste por uma semana não causou problemas. E você tem noção se você funciona melhor com plantas ou com produtos de origem animal. Independente, se você não quiser virar vegano, pelo menos cogite aumentar seu consumo de alimentos das plantas e minimizar o seu consumo de proteína animal. Te garanto que vai fazer uma grande diferença na sua saúde, na saúde do planeta e na saúde dos animais, assim como melhorar seu desempenho esportivo de acordo com o que a ciência vem mostrando para nós. O homem branco tratará as bestas dessa terra como seus irmãos, porque o que acontecer às bestas, rapidamente acontecerá com o homem. Todas as coisas estão conectadas. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego, e a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade.